Esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos da UniFTC, do curso de Medicina, do terceiro semestre da Tutoria 7, como forma de avaliação para as disciplinas de Patologia e Imunologia. A infecção do trato urinário, ITU, pode ser definida como a presença de um micro-organismo patogênico na urina e, consequentemente, nas estruturas que compõem o aparelho urinário, como a uretra, bexiga, rins ou próstata. A ITU é uma doença humana comum e que, na era pré-antibiótica, causava morbidade significativa. Hipócrates escreveu sobre uma doença que aparentava ser uma cistite aguda e relatou que podia ter duração de 1 ano antes de sofrer resolução ou piora, passando a cometer os rins, podendo levar até mesmo ao óbito. Epidemiologia. Na população adulta, entre 20 e 50 anos, as ITUs são cerca de 50 vezes mais prevalentes em mulheres. Após os 50 anos, a incidência em homens aumenta, devido ao fato de que a obstrução por hipertrofia prostática se tornar comum. Tipos de ITU. Em uma ITU não complicada, o paciente não tem nenhum comprometimento anatômico, nenhuma patologia prévia e também não utiliza sonda, podendo haver predisposição por ser idoso ou muito jovem, ou até mesmo pelo seu gênero. A ITU complicada abrange todos os outros tipos de ITU, como pacientes com cálculo, câncer, gestante ou em uso de imunossupressores. Uma recorrência precoce em 2 semanas é considerada reincidiva e não como reinfecção, podendo ser necessário investigar um foco sequestrado. É considerada uma ITU recorrente quando se tem 2 episódios nos últimos 6 meses ou 3 nos últimos 12 meses. Etiologia. Habitualmente, são bacilos gram-negativos entéricos que migraram para o trato urinário. Na cistite aguda não complicada, a Escherichia coli representa 75 a 90% das infecções e o Staphylococcus saprophyticus corresponde de 5 a 15%. Klebsiella, Proteus, Enterococcus e Citrobacter, juntamente com outros micro-organismos, atingem de 5 a 10% dos casos. Os agentes que causam pielonefrite não complicada também são semelhantes. E. coli continua sendo predominante, mas logo em seguida temos outros bacilos gram-negativos aeróbios, como Pseudomonas aeruginosa e espécies de Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Acinetobacter e Morganella. Na maioria das vezes, as bactérias causam a infecção através da ascensão até a bexiga, por meio da uretra. A ascensão pode continuar pelos ureteres até os rins e constitui o trajeto para a maioria das infecções do parênquima renal. Qualquer fator que predispõe a êxtase ou obstrução urinária também predispõe a ITU. A via hematogênica corresponde a menos de 2% das causas de ITU documentadas. Nessa via, são mais comuns patógenos mais virulentos, como a salmonela e o Staphylococcus aureus. Além disso, os uropatógenos que residem no intestino podem contaminar a área periuretral e colonizar a uretra. Assim, a patogenia se dá pela migração de bactérias para a bexiga e a expressão de pili e adesinas, que resulta na colonização e infiltração de neutrófilos, que começam a eliminar as bactérias extracelulares. Algumas bactérias evadem do sistema imunológico e se multiplicam, formando um biofilme. Elas produzem toxinas e proteases que induzem danos às células hospedeiras. Tais danos liberam nutrientes essenciais que promovem a sobrevivência bacteriana e a ascensão até os rins. As bactérias, ao colonizarem os rins, produzem toxinas que causam mais danos ao hospedeiro. O quadro pode evoluir para uma bacteremia se o patógeno cruzar a barreira epitelial tubular nos rins, caso não tratada. Uma questão importante a se considerar quando há suspeita de ITU é a caracterização da síndrome clínica, como bacteriúria assintomática, cistite não complicada, pielonefrite, prostatite ou ITU complicada. Essas informações traçará o diagnóstico e o tratamento. Mecanismos de defesa contra ITU. A proteção contra a colonização microbiana é mediada por fatores solúveis secretados na urina e por barreiras anatômicas, como as uroplaquinas da placa de glicoproteína e uma camada de muco hidratado.
Além disso, o trato urinário é revestido por células epiteliais e várias células imunes residentes que protegem ainda mais contra a infecção. O trato urinário está constantemente exposto a micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal, mas geralmente conseguem resistir à infecção, e isso se atribui principalmente à versatilidade das defesas imunes inatas nessa região, sendo que as respostas imunes adaptativas são ativadas de forma limitada apenas quando o trato urinário inferior está infectado. As células epiteliais do trato urinário inferior são as primeiras linhas de defesa contra patógenos e secretam citocinas pró-inflamatórias e agentes antibacterianos, sendo que as IL-1, IL-6 e IL-8 são as primeiras citocinas a serem detectadas na urina após a infecção e são importantes para o recrutamento de fagócitos para o tecido infectado. A uromodulina é produzida pelas células epiteliais que revestem um ramo ascendente da alça de Henle nos néfrons. Ao se ligar ao PEG, a uromodulina impede que as bactérias interajam com a superfície das células epiteliais e induzem a agregação, o que facilita a remoção precoce das bactérias na urina. Os sintomas clássicos da cistite compreendem a disúria, polaciúria, dor suprapúbica, hematúria e urgência miccional. Já os sintomas clássicos da pielonefrite podem não estar presentes na pielonefrite grave, como as dores lombar e o ângulo costovertebral. Porém, pode haver febre baixa. Já na pielonefrite grave, a febre alta, tremores, náusea, vômitos e dor em flanco e ou lombar. A febre é um divisor de água entre a cistite e a pielonefrite. Pielonefrite aguda é uma inflamação purulenta que compromete os túbulos interstício e a pelve renal. O início das manifestações é súbita, com sinais graves de infecção do parênquima renal aliados a cilindros leucocitários. Já a pielonefrite infeccematosa é rara, mas com alta taxa de mortalidade. Caracteriza-se pela presença de tecido renal necrótico contendo gás, quase sempre ocorrendo em pacientes diabéticos. O início pode ser insidioso, mas com frequência se mostra abrupto, com febre, tremores e dor em flanco. Normalmente o paciente apresenta faces sépticas. Já na pielonefrite crônica, ocorre o envolvimento de um ou ambos os rins, de maneira difusa e multifocal. A presença de cicatrizes envolvendo a pelve ou o cálice, ou mesmo ambos, levando a deformações nos cálices e nas papilas renais. A pielonefrite xantogranulomatosa, variante incomum da crônica, é uma inflamação pielocalicial acentuada, com infiltrados inflamatórios ricos em macrófagos xantomatosos. Muitas vezes podemos ter cálculos com aspecto de chifre de veado. Placas de material amarelado e friável estão presentes em torno dos cálices. Tais achados simulam tuberculose renal e carcinomas de células renais. Associam-se áreas de necrose, abscesso, calcificação e fibrose. Diagnóstico. A anamnese deve ser detalhada por possuir alto valor preditivo. O exame da fita reagente é muito útil, mas pode ser falso negativo em pacientes com polidipsia e poliúria, além de ter baixa sensibilidade à bacteriúria assintomática em gestante. Também podemos realizar exames de urina, como os elementos anormais do sedimento e a urocultura, que apesar de ter diagnóstico lento, é o padrão ouro. Em homens, é extremamente recomendado a coleta de urina para cultura, com o objetivo de documentar a bacteriúria, e é útil também para o diagnóstico diferencial. O diagnóstico de bacteriúria assintomática envolve critérios tanto microbiológicos quanto clínicos. Na microbiologia, precisamos de mais de 100.000 unidades formadoras de colônia por ml de bactérias na urina. O critério clínico é a ausência de sinais e sintomas referentes ao trato urinário. A cistite não complicada em mulheres pode ser tratada apenas com base na história clínica. Caso os sintomas forem inespecíficos ou a história não for confiável, deve-se realizar o teste da fita reagente para iniciar o tratamento. O tratamento consiste basicamente na antibioticoterapia, podendo usar a nitrofurantoína, a fosfomicina ou norfloxacino para cistite. Para a pielonefrite, podemos usar ciprofloxacino ou cefuroxima mais gentamicina. Para cistite em gestantes, podemos utilizar amoxicilina, cefalexina ou nitrofurantoína.